voltamos mais uma vez com a sua Estação de Negócios, um programa super interessante, trazendo assuntos bem legais para deixar você por dentro, principalmente você que está querendo começar um novo negócio, que está crescendo no teu negócio. Fique sempre acompanhando a gente aqui, que vale muito a pena. E estou aqui mais uma vez com a minha companheira de programa, a Raquel, sempre essa companhia agradável, pra gente tocar hoje essa entrevista que vai ser maravilhosa. Oi, Niltinho, muito bom estar aqui novamente, mais uma Estação de Negócios. E o programa de hoje promete, hein, uma entrevista excepcional, com tema de alta relevância, né, do momento. Então, acho que vai ser muito bom esse programa hoje. Muita coisa, porque tem muito curioso sobre esse assunto. E a nossa convidada especialíssima, um prazer recebê-la aqui. A gente já estava conversando lá fora, quanto assunto que não acaba mais. A queridíssima Luísa Carlini. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite, muito bom. Luísa, vamos começar, antes de falar do assunto que a gente quer tratar e que tem muita coisa curiosa, eu queria saber primeiro quem é Luísa Carlini. Conta a sua história para nós, da onde você veio, a tua formação, né? Como Globo Repórter, de onde vem, o que come. O que faz, né? O que fazem. Bom, eu sou uma mulher empreendedora, mas eu falo que isso é só um título, né? Porque eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou cristã e na verdade a minha história ela não tem nada de extraordinário, mas tem muita verdade, né? A minha história, eu acredito que ela tenha mais, não tem muito show, eu falo. É mais uma questão de hoje em dia as pessoas, elas querem florir, né? Tanta coisa, eu faço. Mas assim, eu acho que a maior vitória que você tem é ser cada dia você ser melhor, né? Eu ser melhor que ontem e sempre ser melhor que eu mesma, né? Nunca existe essa comparação tão ruim, né, que as pessoas estão fazendo. Então, assim, eu acho que quando quem é você, eu falo, sou mãe, porque todo mundo de uma certa forma, é mãe, né, então sou filha, sou esposa, sou cristã, então, assim, resumidamente, eu sou essa pessoa, Luísa Carlini, simples assim. Legal, Lu, muito bom. E esses são, na verdade, os papéis, né? Isso. São os seus papéis, Luísa, né? Mas eu tô curiosa para que você conte pra gente um pouco da sua carreira profissional, um pouco da sua trajetória, né? Porque por mais que cada um tem sua trajetória, né? Muito individual, mas que também as pessoas se conectam com as histórias, elas se identificam com as histórias, com algum ponto da sua história, de repente, eu passei por isso, eu estive nesse momento, né? Eu estou nesse momento, agora eu entendi que dá para eu fazer uma transição, a Luísa fez uma transição de carreira. Então conta pra gente um pouco da sua carreira profissional. Amanhã estarei fazendo 46 anos. Uau, parabéns. Parabéns, antecipado. Muito obrigada. E eu falo que a minha história, a história acho que de cada pessoa, né? Na verdade, ela é única. É única. Então, é mais uma pessoa completando 46 anos de vida, né? E qual que é a importância disso? O que hoje ela é, de fato. Então, assim, eu sou uma pessoa que hoje eu sou o quê? Psicoterapeuta. E aí as pessoas perguntam assim, quem me conhece há muito tempo fala, Luísa, eu te conheço da área da saúde. Então, vamos lá, minha história na área da saúde começou em 2009. Então, eu trabalhei como maquiadora, trabalhei em agência de publicidade, fiz um pouquinho cada coisa. Aquele momento ali que todo mundo está crescendo na adolescência, desenvolvendo, você não sabe quem é você, o que você quer fazer, o que você gosta. E eu, na verdade, queria ser artista. Eu lembro quando eu era criança, assim, eu queria ser artista. Mas hoje eu consigo entender que, na verdade, não era ser artista, eu queria ter voz. Eu acredito que todo artista dentro dele, o que ele está fazendo ali? Um show para o outro. Você concorda que você não faz show para si mesmo? Sim. Então, o artista, ele serve, né? Então, hoje eu consigo entender isso. Então, quando eu olhava e falava, poxa, hoje tudo que eu faço, ele tem uma certa familiaridade com o que eu era. Então, aquela criança alegre que, quando chegava, queria ensinar algo para alguém, nem que fosse uma brincadeira, sabe assim? Queria ser a médica dos coleguinhas, sabe assim? Então, isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque tinha, por exemplo,
na nossa idade ainda... Hoje as crianças estão tudo no eletrônico aí, né? Abandonaram todas as brincadeiras tradicionais que existiam. A tradicional brincadeira de casinha que as meninas faziam, que os meninos participavam juntos, né, no papai, e chegavam em casa, e chegavam e montavam, inventavam um carro. Tudo isso fez parte da vida da gente lá atrás, que não existe mais hoje, né? Exato. E eu acredito que as maiores experiências que uma criança pode ter é viver na vida natural. Então, você tinha esse relacionamento que o Milton acabou de falar. Então, você brincava de casinha, aí você era o médico, você era o amigo, você era o artista, você era o professor. Você vivenciava um pouco de cada profissão. Cada profissão, né? Ah, o outro era bombeiro, o outro era policial. E isso fazia o quê? Que o cérebro... O que acontecia com o cérebro dessa criança, da gente, vamos colocar assim? Evoluiu. Criou conexões, relacionamentos, frustrações. Porque o ser humano, ele tem que entender assim, que ele está vivo. E se ele está vivo, ele precisa sentir todas as emoções, porque não existe emoção ruim. Ah, Luísa, tristeza é ruim. Não, depende de como você a usa. Entende? A tristeza demais também não... nem a tristeza nem a alegria fora da curva, ela é boa. Tem até uma música que fala, né? Quem ri muito é desespero. E é verdade. Então as emoções, elas precisam ali estar em equilíbrio, né? Sim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acredito que ela tem que ter ali pelo menos uma balança ali, sabe? Sim. Que é o que não está acontecendo hoje, muito bem falado pelo Miltinho, com as crianças. Sim. Elas estão anti-frustração, né? Muito frágeis. Sim. E isso nos preocupa. Já servia como um exercício para a vida adulta, né? Total. Quem nunca levou, né, um bullying na escola? Né? Quem nunca sofreu ali uma rejeição? E hoje, o que está acontecendo com o mesmo cenário, né? Preocupante, né? Bastante. Exatamente. Então vamos aproveitar que nós entramos nesse tema e conta pra gente então um pouco do seu trabalho, porque você contou pra gente que hoje você é psicoterapeuta. Então conta um pouquinho desse seu trabalho para que a gente já possa entrar nesse tema, né? Se aprofundar aí na parte de inteligência emocional, que se fala tanto hoje em dia e as pessoas têm buscado muito, né? Se conhecer, se entender, melhorar, né? A pessoa tem buscado ser melhor na vida profissional, pessoal. Então, é um tema que é muito relevante, né? Eu particularmente gosto muito. Então, fala pra gente um pouco dessa sua formação profissional. Então, vamos lá. Eu comecei na área da saúde em 2008 para 2009, quando eu tive essa transição mais madura profissionalmente. Então, eu trabalhei numa clínica primeiro, que era de uma equipe de médicos de cirurgia plástica. Então, ali eu já tive algumas vivências. Então, eu já comecei a entender o que era doença e saúde, né? E assim, ali eu comecei a entender que aquilo ali tinha uma certa sinergia comigo mesmo. Por quê? Porque eu falo que tudo aquilo que a pessoa faz hoje na vida é em prol de alguma coisa que aconteceu com ela. Por exemplo, você pega um médico, eu conheço a maioria dos meus colegas, amigos, são da área da saúde. Então eu conheço os médicos que são médicos porque, por exemplo, ele perdeu alguém querido. E aí ele pensou, se eu fosse médico, talvez eu teria ajudado. Então você pega um policial, né? Ele fala, não, eu quero ser policial para proteger minha família. E é aquilo que eu estava falando anteriormente, né? A área da saúde, ela casou, ela me achou, eu falo. Porque tinha tudo a ver com o que eu sentia dentro. Então eu falo que nós, seres humanos, somos uma porta que só tem fechadura pelo lado de dentro. Por isso que ninguém consegue ajudar ninguém emocionalmente, a não ser a própria pessoa. Porque essa chave, ela vira só do lado de dentro, é de dentro para fora. Você precisa querer mais do que a outra pessoa. E isso a gente fala de decisão. Você precisa decidir sair daquilo. Decidir ser curado, entende? No meu caso, eu tive uma infância bastante difícil. Uma infância que veio de violência de lar, abandono de pai. E, consequentemente, isso me trouxe muitos prejuízos. Então, o primeiro foi a minha vida emocional. Então, imagina uma criança aos 7 anos de idade, vendo seu pai indo embora, abandonando sua família, e a interpretação que eu tive sobre aquela cena. O mapa de mundo. A culpa, né? O abandono, a rejeição, o medo, a insegurança, tudo isso ele fazia parte da minha vida. Imagina eu aqui, todos esses sentimentos aqui, ó, e pensamentos e emoções me rodeando durante a vida. Então aí, o que aconteceu com a Luísa, aquela garotinha, né? Como que ela cresceu? Cresceu desenvolvendo várias coisas que hoje eu olho com a maturidade que eu tenho, hoje com o trabalho que eu faço, eu vejo como aquilo ali foi maléfico em todos os sentidos. Então, por exemplo, e eu trato disso hoje com 2 autoridades, eu falo, a autoridade empírica, que foi o que eu vivi, e dos livros que a gente aprende. Entende? Então, assim, eu desenvolvi transtorno alimentar, eu desenvolvi síndrome do pânico.
desenvolveu vários gatilhos. Todos os gatilhos foram acionados naquela idade ali, de 7 anos de idade, com esse abandono. Que aí, consequentemente, todas as outras coisas vieram como cascata, né? Então, desequilíbrio lar, né? Desequilibrou ali toda uma saúde mental e emocional de uma criança. Então, consequentemente, isso influenciou escola, trabalhos, relacionamentos. Então, por isso que eu falo, é a chavinha do lado de dentro. E aí, quando eu fui para a área da saúde, eu já fui uma pessoa adoecida. E eu tive muita sorte, porque o Papai do Céu olhou para mim realmente com muita bondade, porque olha onde eu fui cair, na área da saúde. E essas pessoas que trabalharam comigo, que fizeram parte da minha vida, elas de uma certa forma, elas me ajudaram. Então elas colaboraram para a minha cura. Então, como eu estava ali no meio, eles conseguiam com a experiência identificar que eu não estava bem, que era uma pessoa adoecida. Porque existe uma diferença entre o doente e o adoecido, né? Doença é uma doença física, né? Você sente a dor. Adoecida normalmente é uma doença emocional. Só você sente, só que se você for fazer um exame desse paciente, você não vê nada no exame. Então as doenças, todas as doenças que colaboram para a doença física, ela começou no emocional. Isso, acho que a gente vai falar bastante disso. Então, já pegando esse gancho, como você falou que tudo isso vai tratar no emocional, eu queria ouvir para você da importância de que é o emocional. Eu queria que você falasse para mim no que afeta o emocional, o que acarreta emocional, principalmente quando você está falando de família, mas não está na família, está na profissão, está no teu trabalho, está no teu dia a dia, está no relacionamento. Sim. Eu queria que você falasse para a gente do emocional e daquilo que você faz hoje em cima desse programa. Então assim, Milton, Raquel, para concluir, quando eu fui para a área da saúde, eu trabalhava dentro de hospitais. Então, eu fazia parte de uma equipe médica e a gente operava em quase todos os hospitais privados de São Paulo. E ali eu comecei a perceber que uma grande parte dos pacientes que nós tratávamos não era físico. Então, assim, a gente tinha uma doença ali a ser tratada, tinha um sofrimento muito grande, só que quando nós pegávamos, por exemplo, o resultado de um exame de imagem, o paciente muitas vezes com uma doença tomando morfina, ele apresentava o exame e não tinha nada. Como que você apresentava isso para o paciente? Como que você explicava para ele que aquilo ali tinha sido desencadeado pelo emocional dele? Porque a gente puxava ali toda uma anamnese e tinha separação, tinha luto, tinha perdas. Então ali a gente entendeu que o físico e o emocional, que a gente sabe que anda juntos, ali na verdade não começou naquela doença ali, eu estou com uma dor na coluna e essa dor ela não passa. Eu estou com uma dor no estômago e essa dor não passa. Eu estou com fibromialgia, uma doença autoimune e que não tem remédio que melhore. Então aí você tinha que explicar para o paciente que ele precisava cuidar da mente, da casa das máquinas, que é o campo de batalha, entendeu? Começa tudo aqui. E olha que curioso, né? Poucas pessoas relacionam doenças físicas com emocionais. É o mesmo mecanismo. As pessoas não têm conhecimento, né? Essa pergunta que o Nilton fez foi muito curiosa e pertinente, porque o emocional, ele vem primeiro. Então a pessoa pensa, preciso ter inteligência emocional para ser melhor, para ser mais legal. Não, a inteligência emocional e a cura nas emoções não é para você ser uma pessoa mais legal, é para você se curar fisicamente também, porque às vezes a pessoa, como você disse, tem uma dor na coluna, tem um problema de saúde que desencadeou por conta de uma doença emocional, começou nas emoções e foi para o corpo, né? Por isso que eu falei da minha história. Então eu fui identificar isso quando eu estava dentro da área da saúde. Porque eu olhava para mim, eu era uma pessoa doente emocionalmente. Então, imagina uma jovem com um transtorno alimentar. E aí você perde peso, você não se alimenta, aí sim você vai ter problemas seríssimos no seu corpo físico. Que é o que acontecia comigo. E aí, devido a esse problema, então você começa a perder vitaminas, minerais, que desencadeia, isso é comprovadíssimo, todas as suas vitaminas baixas, então vitamina B12, D3, o que acontece? Ela é uma grande porta para, por exemplo, você ter uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Então tem muitas pessoas que têm síndrome do pânico, que tem uma ansiedade absurda, e quando ela repõe, quando ela vai lá, faz toda uma reeducação alimentar, que ela repõe minerais, vitaminas, cadê a ansiedade? Acabou. O que me causa curioso, assim, o que me causa porque agora... é químico, né? É fisiológico, né? O que me causa aqui agora é uma curiosidade. Aí entra a balança de uma inteligência emocional e uma inteligência racional. Tem
um peso nisso, uma diferença nisso? A pessoa tem que despontar nela uma inteligência racional para poder agir da melhor forma para não atingir o seu corpo? Na verdade é o contrário, Miltinho. O contrário. É o inverso. Então, assim, a pessoa, na psicoterapia, a gente tem quando a gente vai atender um paciente, seja ele empresarial, seja ele uma pessoa CPF, vamos colocar assim, um paciente, a primeira pergunta que eu faço é, como que está o seu básico bem feito? Porque às vezes a pessoa ela vem assim, olha, eu tenho, por exemplo, TDAH. Eu fui diagnosticado com burnout. Eu tenho um estresse acima da curva. Eu tenho graus disso e graus daquilo. Aí você faz essa pergunta, ele fica olhando para você, tipo, não entendi sua pergunta. Eu falo, como que está o seu básico bem feito? Como que está o seu sono? Como que está a sua alimentação? Como que você toma água? Então, vamos lá, como que você está? Não, Luísa, não, isso aí tá tudo bem. Eu tô falando do meu emocional. Eu falo, não. Você que acha que você está falando do seu emocional. Você que acha que tá tudo bem o seu físico. E se eu falar para você que se você me dá 5 situações da sua vida agora, nesse exato momento, da hora que você dorme até a hora que você acorda, e eu falar para você que o que você está sentindo não é emocional, perdão, não é físico, é emocional, mas está indo pro seu físico. E aí ele fala, papel e caneta na mão. Eu durmo 4 horas por noite. Você percebe que você fica mais desatento, que você não consegue se concentrar, que no trânsito você fica mais estressado? Eu achei que isso era TDAH. Não, isso não é TDAH. Uau! Falta de sono. Isso. Vamos lá, como que é a sua alimentação? Eu como bastante besteira, porque quando eu vejo já passou da hora. Na correria do dia a dia. Isso, então, e o que você come? Eu tomo muita Coca-Cola e muito café. Você concorda que você não consegue dormir, não é porque você tem uma insônia crônica? É porque a cafeína, ela demora ali, muitas horas para sair do seu organismo, e quando você vai deitar, cadê o sono? Acabou, você não tem, a sua melatonina, ela nem conseguiu entrar em ação para você relaxar e dormir. Eu percebo mesmo que a minha noite, ela é perturbada quando durmo. Eu tomo muito energético durante o dia. Aí eu faço a seguinte pergunta, Milton e Raquel, cadê o TDAH, cadê a ansiedade, cadê a síndrome, cadê? Então o básico bem feito é a primeira coisa que eu trato do paciente. Então peraí, vamos colocar a casa em ordem. Então assim, você não recebe um convidado na sua casa se a sua casa estiver suja e bagunçada. Normalmente você coloca a casa em ordem para que o jantar seja agradável, certo? Qualquer coisa que a Luísa vier a fazer para você, a seu favor, não vai funcionar, a casa está bagunçada. Eu gostei muito do básico bem feito. O básico bem feito. E eu te pergunto, essas pessoas acabam se diagnosticando sem uma procura de um profissional. Ou seja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, essa dor... mas tem o pai da medicina de graça, né? O Google, né? É o pai da medicina, né? Que é uma grande besteira, um grande pecado. Quem que está ali falando? A pergunta é quem está respondendo para você aquela pergunta. Qual a fonte? Perfeito. Qual é a fonte? Entendeu? Porque normalmente, quem sabe o que está falando tem nome e sobrenome. Entendeu? Tudo que existe tem nome e sobrenome. Até doença. Entendeu? Então, assim, você hoje tem um sintoma, porque tinha muito esse negócio de inteligência emocional é coisa para rico. Inteligência emocional é para empresário. Quem sou eu? Ou psicólogo é coisa para louco, ou para quem tá doente. Não, você não precisa estar doente. Na verdade, todo ser humano carrega suas dores e seus traumas. Todo ser humano, não existe um. É um absurdo. Tudo tem gente precisa que você ser vai falar, tratado. Tem pessoas, por exemplo, você vai falar, você precisa procurar um psiquiatra, a pessoa fala, não sou se louco. Ofende, Se ofende, não. O psiquiatra pode estar ajudando em muitas psicoterapeuta, coisas, né? Na verdade, você procura esse profissional para que você, exatamente, não bugue. Não então, enlouqueça. É inteligente você saber que, eu falo que a saúde, a inteligência emocional, ela é vital. Então, se você realmente quer ter produtividade, bons relacionamentos, não ter, sabe assim, porque tem pessoas que ela tem dificuldade para tomar decisões, certo? Mas aí você vai perguntar para ela assim, mas o que aconteceu com você? Por que você tem essa dificuldade? Eu não sei por que eu tenho essa dificuldade. Assim, eu não consigo descobrir, assim, eu sei que eu tenho potencial, que eu sou uma pessoa que está sempre procurando evoluir, mas o que acontece? Aí entra no segundo ponto, Milton, que quando eu saio do básico bem feito, eu entro nas travas mentais. Então, assim, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 300 travas mentais, só que eu trabalho só com 10. Então, é a trava da escassez, a trava do amor próprio, a trava do ambiente, a trava da perfeição, a trava paterna. Então, assim, todas as travas que desencadeiam alguma coisa hoje que impede, por exemplo, o Miltinho de ter bons relacionamentos, ser produtivo, ser próspero, ter paz de espírito, tá nessas travas aí. A responsável são elas.
Então, quando o paciente vem até mim, a primeira coisa que eu faço, anamnese, básico bem feito, e qual é a trava ou as travas que está te impedindo de chegar onde você quer. Então, e isso, assim, toda pessoa, seja um empresário, seja o paciente, ele fala, uau! A gente teve uma conversinha ali fora antes, né? Aliás, é isso que eu ia falar. Eu tava falando com ela lá fora e ela, assim, me beliscando, porque quem tem expertise tem, né? Me cutucando, e aí, Niltinho, mas é assim, a tua vida é assim, não sei o quê, e relacionamento, como que é, não sei o quê. Eu falei, eu fui mais casado que o Fábio Júnior, né? Muito bom. E tô perdendo só pra Gretchen. E aí ela virou e falou assim, mas você é como, tal? Eu falei, não, eu ajudo, eu gosto de ajudar em casa, eu gosto de fazer comida, eu gosto de pilotar o fogão, eu gosto de arrumar a casa, manter a casa limpa, não sei o quê. Ela falou, me passou um diagnóstico que eu nunca tinha percebido. E você estava 100% correta, porque eu saí dali, daquela conversa de um pouco mais de 10 minutos, me questionando sobre uma série de coisas. E você ainda me completou. Se eu queria, como é que é? Se eu queria, se eu tivesse uma chance... A opção. Como é que... Me pergunta de novo. Eu falei, Miltinho, hoje eu identifiquei que você tinha a trava da perfeição. E o que você mais perdeu do que ganhou? Porque normalmente as travas mentais você mais perde do que ganha. Eu falei, se hoje aparecesse um botãozinho na sua frente e te desse a opção de você não ter mais essa trava, tipo assim, agora você vai ser leve, livre, não vai ter mais esse foco das coisas saírem perfeitamente bem em ordem. Você apertaria? Perfeito. Agora. Por quê? Porque ali você fez uma autoanálise muito rápida, você viu? Isso são pessoas inteligentes, né? Pessoas evoluídas mesmo, transformadas já. Claro, eu não vejo vantagem de ser assim, eu só não tenho essa opção. E aí, agora eu falo uma coisa pra você, assim, com toda a liberdade, né, que a gente já tá tendo aqui, existe sim, e assim, inúmeros estudos comprovam isso, e eu sou a prova viva disso no meu dia a dia. Pessoas que tinham a trava da autoconfiança, e aí a gente foi trabalhar a raiz dessa trava da autoconfiança, e a pessoa usou isso, na verdade, para alavancar a vida dela. Então ela começou a ser uma pessoa, mesmo com a trava, o que aconteceu? Ela começou a entender que é uma escolha. Então ela não perdeu a identidade dela, sabe assim, tudo aquilo que ela tem enraizado, mas agora ela sabe administrar. Então eu poderia, mas eu não quero. Você começa a ter domínio das suas emoções. Sim. A emoção não te domina mais, porque tudo aquilo que você não domina, domina você. É verdade. Depois de um curso de inteligência emocional que eu fiz, eu mudei um pouco essa chave. Porque eu tinha a impressão de que eu era responsável por tudo o tempo todo. Então eu que tinha que cuidar da minha casa, da família, das pessoas, dos meus... Tudo que cercava o meu ambiente era minha responsabilidade. Então, você está com um problema, eu tenho que te ajudar. Meu funcionário tem um problema, eu tenho que ajudar ele. Então, eu trazia para mim essa responsabilidade de resolver tudo para todo mundo. O mundo. E o que nós chamamos essa trava? É a trava do servidor. É aquela pessoa que tem dificuldade para falar não. Então, e ela se sente muito mal quando ela fala não, mesmo sendo necessário. E ela mais perde do que ganha, porque quando ela não perde algo realmente físico, ela perde o quê? Paz de espírito. Já pensou você falando não e dentro de você gritando sim? Ou você querendo gritar sim, você tendo que falar não? Então você vive o tempo todo em conflito. Sim. Então você não consegue ter paz. Ela tem medo de se encontrar com as pessoas, porque se alguém pedir algo, ela sabe que ela vai ter que falar sim, mesmo falando não posso. A gente teve uma situação assim, eu até toquei, eu toquei lá comentei. fora no assunto da minha filha, né, que hoje minha filha está na Irlanda, mãe solo, um beijo para minha filha, está assistindo a gente, ela deu uma virada de chave que foi muito legal. E eu queria que você falasse sobre isso, porque nós já demos várias viradas de chave na vida da gente, e tem algumas outras que a gente ainda não virou, insiste, né? Não virou. A coisa da teimosia, nós vamos ficando velhos, nós vamos ficando meio rabugento, a gente não quer mudar. Né? Tá aí, por exemplo, esse mundo eletrônico, a gente não consegue acompanhar os mais jovens. Tudo muito rápido, né? E também nós somos resistentes à mudança. Tá facinho de se aprender isso aqui, pai, tá fácil, é só fazer, não quero. Faz você, né? Faz você, porque é mais fácil. Então, por exemplo, a minha filha, ela era assim, sempre foi de trabalhar, de estudar, sempre foi aguerrida, mas ela assim, bagunçava. O quarto dela, ela deixava de ponta cabeça para se vestir para poder sair, e destruir um guarda-roupa inteiro. Aí a empregada tinha que passar tudo de novo, e na próxima vez que ela fosse trocar, a mesma coisa.
Hoje, ela é totalmente organizada, a casa dela é impecável e ela mora só ela e um filho de 3 aninhos que dá um trabalho danado. Me explica essa virada. Então vamos lá. Eu falo que tem uma coisa que se as pessoas soubessem o poder que tem isso, elas fariam melhores escolhas, que chama ambiente. Então assim, imagina a sua filha, ela morava com você, certo? Então o nosso cérebro, assim, ele tem um mecanismo maravilhoso. Porque assim, primeiro, tudo que você não identifica, você não muda, você não transforma. Você sabe que é isso que eu ia falar? Porque ele falou das chaves que a gente vira, que a gente identifica e vira. Mas tem umas que a gente não identifica. Ou não quer identificar. Ou não identifica, né? Ou... Por exemplo, como que você sabe que você entra num ambiente? Como que você percebe que aquele ambiente não é um ambiente saudável, por exemplo? A forma que você vai se sentir ali dentro. Então, por exemplo, isso é pro bem e pro mal. Então vamos imaginar a sua filha. Ela vivia num determinado ambiente. Ela tinha uma determinada forma de viver, de conduzir, ela era solteira, ela não tinha filhos, ela sabia que tinha alguém ali para fazer, ela sabia que ela tinha assim, no cérebro dela, como que funcionava? Ela estava numa caixinha. Ela estava sendo cuidada, né? Ela tinha esse... E o ser humano, ele é maravilhoso, né? Eu falo que Deus faz tudo perfeito. O cérebro da gente, no caso da sua filha, vamos pegar ela, né? Porque cada ser humano é único. Você imagina, onde que ela foi morar? Em um outro país... porque o nosso cérebro só aprende de duas formas, ou por repetição ou por impacto, trauma. Então, olha que legal essa história. Uma pessoa que não tinha trauma de nada, de animais, adorava a natureza, vivia todo final de semana na praia, aí que vida maravilhosa. Um belo dia, sabe aquele cochilinho da tarde? A pessoa foi lá, deitou na cama, sozinha, sabe aquela coisa gostosa? Quando ela acordou, tinha um sapo aqui, ó. Sapo, porque você concorda que ele tá no habitat dele? Né? Tava aqui. E a hora que ela levou o susto, foi tão rápido o impacto que ela criou uma fobia. Então nem em desenhinho a pessoa podia ver um sapo, sabe assim, nem num brinquedinho, sabe, de ursinho. Por quê? Porque o cérebro dela processou aquilo ali como o quê? Como perigo, como algo muito ruim. Só que olha que interessante, quanto tempo durou essa imagem? 1 segundo. Imagina, você abriu o olho, o sapo tá aqui. Então você já pula, né, já grita. Então o impacto, ele levou 2, 3 segundos para criar o quê? Uma fobia, um trauma. Acontece muito isso onde? Acidente de carro. A pessoa tá ali dirigindo, curtindo uma música, né? Ela tá ali numa vibe super legal. De repente acontece um acidente. É muito rápido o impacto. Então tem pessoas que nunca mais voltaram a dirigir. Tem pessoas que nunca mais, avião, né? Quando pega uma turbulência, a pessoa nunca mais quer entrar num avião. Ela vai 3 dias de cavalo, mas ela não vai de avião. Então assim, o nosso cérebro, quando ele não aprende por esses impactos, ele aprende por repetição. Que eu prefiro, eu trabalho mais nessa linha aqui, ó. Então lembra que quando comecei a contar lá da minha infância? O que era repetido para mim? O que era repetido para mim? Então vamos lá. Ó a repetição, ó, o abandono, ó a repetição, ó, a rejeição, olha a repetição, ó. O homem vai embora e deixa a mulher sozinha. Entendeu? Olha a repetição. Porque pai, o que ele é? Ele dá direção, provisão e proteção. Olha a figura paterna. Não, é fundamental. Vamos lá. Se você não tem você não tem a proteção, você fica como? Vulnerável. Se você não tem uma direção, você fica perdido. Você concorda com isso? E a provisão, você fica uma pessoa escassa. Sabe essas pessoas que têm muita dificuldade de repartir? Eu não tô falando só de dinheiro, viu? Ela tem problema até para repartir sentimentos. Então assim, ela fica uma pessoa totalmente vulnerável, ela desacreditada mesmo, pessoas que não teve muitas, tá? A gente nunca pode generalizar, mas a grande maioria que teve problema com a figura paterna, ela tem muita dificuldade para tomar decisões, para se sentir segura. Ela não sabe tudo o que aconteceu para ela e que criou essa grande bolha. Tá lá dentro do subconsciente, porque as pessoas falam assim, ó, eu fico muito surpresa quando eu ouço pessoas inteligentíssimas falando assim, eu sou uma pessoa racional. Isso não existe. Isso não existe. Nenhum ser humano é racional. Você trabalha isso. Você pode até tomar decisões racionais, mas intencionais. Ela vem do intencionais. Não racional, intencional. O nosso cérebro ele não funciona racionalmente. Ele é totalmente emocional. O que acontece quando você se torna uma pessoa intencional? Você domina as suas emoções. Elas permanecem ali, mas você domina. Então vamos lá, eu tomei a decisão de perdoar o meu pai depois de 30 anos. Porque ao longo da minha vida eu fui guardando todo esse rancor, toda essa mágoa. E aí tudo à minha volta era tudo construído nessa base ruim aí. No dia que eu
entendi que o meu pai, ninguém dá o que não tem. O meu pai deu o que ele tinha, certo? Bom ou mal, ele deu o que ele tinha. Só que, quando meu pai foi embora, eu tinha 7 anos de idade. Então eu não posso viver como se eu tivesse 7 anos de idade, porque eu não tenho mais 7 anos de idade. Então ali eu entendi o porquê, decidi, porque tudo é decisão, lembra? Eu decidi perdoar meu pai. E hoje a gente consegue se falar amigavelmente. Então não criou laços, porque laços ele é relacionamento. Então imagina, você ficou uma vida inteira sem a companhia de alguém, isso aqui não existe. Isso aqui é só internet, tá? Faz assim e muda, né? Sabe aquelas coisas assim, ó? Isso na vida real não existe. Então hoje a gente tem uma convivência saudável, respeitosa, não tem mais mágoa. Pai, eu te entendo e te perdoo que o senhor deu o que o senhor tinha. Entende? Até porque... Como eu vou falhar com meu filho, e como já falhei, como ser humano que sou, Sim. né? Ele também, e cada um no seu degrau ali, né? Então, quando eu Sim. entendi isso, eu me libertei. Mas você concorda? Eu entrei primeiro na consciência daquilo, na decisão daquilo. Então, todas as vezes que tenta sair essa criança de 7 anos de idade, eu decido, não, eu não tenho mais 7 anos de idade. Eu sou uma mulher, sobrevivente, cheguei até aqui, então tá tudo bem. E isso não é racional? Totalmente subconsciente. Você não tem domínio sobre isso. Você concorda que o meu racional, o que o meu racional fez a minha vida inteira? Então eu decidia, meu pai tá errado, não sou obrigada a perdoar. E outra coisa, eu não tenho amnésia, não vou perdoar, e se eu perdoo eu também não esqueço. Então isso é totalmente aquela pessoa que ela acha que ela tá no controle das emoções. Ela tá ali racionalizando tudo. E o subconsciente dela dominando, porque você concorda que se eu não tava conseguindo perdoar ele, eu estava me enganando, eu achei que eu estava dominando, mas não estava. Porque, concorda, Miltinho? E a falta de perdão não te deixa sair dessa dor também. Isso, porque você perfeito. Precisa perdoar. Eu vivia na dor. Você precisa honrar para você concorda? sair. Você concorda que se fosse qual que é o racional? Você querer o melhor para você concorda? Então, olha o racional. Eu tô sofrendo com essa falta de perdão. Eu não estou vivendo em paz. Eu não consigo ter bons relacionamentos justamente porque eu não consigo entender bem essa história. Porque tem coisas que você precisa ouvir, né? Teve coisas que meu pai me falou que pra mim foram como cura. Coisas que na minha mente lá, ficou projetando várias coisas. E quando eu fiz a pergunta, você fantasia, né? A pessoa que viu o sapo, ela não viu o sapo. A mente dela projetou aqui, um monstro, vou te matar. Um sapo mata alguém? Concorda? Um sapo não mata ninguém. Por que essa fobia? Entende? Então é a mesma coisa. Então não é opcional isso. Então quando o meu consciente falou assim, peraí, não é inteligente você tomar o veneno e achando que o outro vai morrer. Entendeu? Então peraí, então você dá um passo para trás e aí sim você começa a entender que o que está controlando você é o seu inconsciente. Porque se você estivesse bem, tudo bem, mas você não está bem. Sim. Então por que você não consegue tomar a decisão de perdoar? Porque está lá no seu inconsciente. Então você precisa acionar esse inconsciente em algum momento. Entendeu? E aí, quando eu liberei perdão e conversei com ele, ele explicou as razões dele, aí você aciona lá atrás, ó. Você fala, é verdade, eu decido. Aí eu decidi. Então, assim, todo o emocional, tudo que a pessoa hoje sofre, emocionalmente falando, teve uma raiz lá na infância. Teve uma raiz lá na gestação. Nós conversamos lá fora sobre isso também, que é como age o pai, né? Ele agindo com a gente, o meu pai, mas eu tenho que saber como a minha avó agiu com ele, como meu avô agiu com ele, e como os pais dos meus avós agiram com eles. E quando você volta essa máquina no tempo, você vai ver que eles têm uma razão ou têm algum motivo por agir daquela forma. Exato. Ou aquela coisa do sempre foi assim, né? Sim, foi o que ela falou, né? Cada um dá o que tem ou o que recebeu. Então, eu imagino que eles receberam, né? Por isso que hoje a inteligência emocional, ela fala muito sobre perdão, principalmente aos pais, porque pais são seres humanos que erram, mesmo tentando acertar. O pai não quer prejudicar ou magoar o filho, mas ele acaba fazendo isso às vezes inconscientemente, né? Então, e ele deu o que ele tinha. Infelizmente, naquele momento, naquela ocasião, foi aquilo. Então, por isso que quando você perdoa, você sai desse lugar de dor, né? De dor, de rancor, de falta de perdão, e aí você não consegue viver as suas coisas, o que a gente estava falando anteriormente, da cura nas emoções, né? Você não consegue se curar emocionalmente, aí desencadeia todos os outros problemas, né? E nós temos que aprender assim, que a gente tem que tomar cuidado com o bichinho de estimação da emoção. Que tem pessoas que ela fica cultivando aquela emoção, aquelas emoções ali, como se fosse um bichinho de estimação. Entende?
Então, fica pegada naquilo, né? Isso tem muito a ver com orgulho, tem muito a ver com ego. Entende? Porque, assim, você concorda? Se você entender que todo ser humano, ele, em algum momento você vai falhar, então você sabe que ele também vai. Entende? Na verdade, eu acho que a raiz de todo mal é o orgulho. Sempre será. É a raiz de todo mal. Porque o orgulho, isso. porque não deixa você tomar a decisão certa. O orgulho então. E onde isso é ruim? Quando você, imagina uma pessoa, exatamente como a Raquel descreveu, sendo, por exemplo, um líder. Imagina. Porque a liderança, ela é responsável pelos liderados. Então, efeito dominó. Efeito dominó. Então, assim, vamos lá. Hoje, eu fico assim, eu falo, gente, o empresário, o empreendedor, ele fala, eu estou com problemas na minha empresa de relacionamentos, de comportamentos emocionais. E assim, eu não entendo por quê, assim, sabe assim, é uma empresa que tinha tudo para estourar. Eu não sei o que fazer. E aí você olha para ele. Então, olha que engraçado, ele não consegue olhar às vezes para ele. Porque você concorda que um chefe, ele manda. O líder, ele dá a direção, né? É diferente o chefe do líder, né? Então, se o cara, ele quer olhar para o time dele e falar, vocês são tudo meus subordinados? Subordinados serão. Você entende? Então, já se prepara para os subordinados. Agora, eu quero uma equipe. Eu quero time, né? um time comigo. Então, você tem que ser líder. Tem que sair da capa aí. Diferença. Porque o líder, ele serve, né? O líder não é servido. Se ele está sendo servido, tem alguma coisa muito errada. É isso aí. Ego. Então vamos aproveitar que a gente entrou nesse tema e aí conta pra gente um pouquinho do trabalho que você faz com as empresas, né? Uma vez que você entrou aí no assunto das empresas. Boa, então assim, eu vou finalizar o que a gente falou lá atrás, que aí já entra no Ultimate. Então, eu saí de toda essa vivência hospitalar, aí eu falo que eu saí da área da saúde, mas a área da saúde não saiu de mim, né? Então, eu entendi que eu não conseguia lutar contra o sistema. Então, eu olhava algumas situações ali e falava, gente, é muito mais do que isso. Entende? Isso que eu estou vendo aqui é só a ponta do iceberg. E eu, sinceramente, eu lembro que, assim, que tinha coisas que eu gostaria de fazer, mas que eu não tinha, por exemplo, a liberdade para realizar, e nem autonomia, e nem autoridade. Então eu falei, então peraí, já que eu não posso mudar o sistema, já que eu não posso mudar, por exemplo, o mundo, eu vou mudar o meu mundo. Então, as pessoas que me cercam, como que eu posso fazer isso? Tem até uma frase, né, que o Silvio Santos falava assim, eu não era para ser dono de televisão. Eu precisei ter uma emissora porque as emissoras não abriram a porta para mim. E eu acho fantástico essa fala do Silvio Santos. Porque ele falou, eu nunca quis ter um canal de televisão. Mas por que eu fui obrigada a ter um canal de televisão? Porque as TVs, né, os canais, eles não deram oportunidade para mim. E eu falei, uau, que sacada. Então, é mais ou menos sobre isso. Então, eu sabia que eu não conseguia fazer muita coisa porque eu era engessada num sistema. Então, eu não poderia, por exemplo, falar, olha, esse remédio que você está tomando, você sabe que ele é paliativo, né? Você sabe que isso daqui não vai resolver o seu problema. Você vai ficar escravizado, isso aqui vai desencadear outras coisas. Eu sou processada. Imagina o colega que prescreveu, né, quem está ganhando com isso. Então, contra esse sistema, eu não podia ir bater de frente. Tem coisas que até podem ser mudadas, mas não serão mudadas. Exato. Né? Não serão. Exato. Você olha e faz um raio-x e fala, não adianta. Muito bom. Poder pode, mas não vai mudar. Mas aí o que você fez? Você foi lá na raiz do problema para poder. Aí eu falei, bom, peraí, então já que eu não posso mudar o sistema, e já que eu não consigo bater de frente e vencer, então eu vou fazer o meu próprio sistema. Então o que eu posso fazer? E aí foi quando começou essa minha jornada. Então eu fui estudar sobre comportamento humano, sobre transformação, sobre como o nosso cérebro funciona, por que as doenças físicas, na grande maioria, desencadeiam no emocional. Por quê? Porque eu era a prova viva disso. Eu falei, poxa, se eu fui capaz, né, com todas essas minhas situações, todas essas lacunas da minha vida, se na minha própria vida eu desencadeei várias doenças físicas, por que eu não posso, por exemplo, entender disso aqui melhor para a minha própria vida, para a minha própria saúde? Então eu comecei primeiro a me tratar. Então eu fui atrás de pessoas que poderiam me ajudar. Então, sobre alimentação, sobre emocional, sobre comportamentos, sobre como o cérebro funciona, o que estava faltando, o que estava precisando. E graças a Deus eu falo que eu tive realmente uma bênção de Deus. Por quê? Porque todas as pessoas que tiveram na minha vida, de alguma forma, elas foram participantes dessa minha transformação. Então, para a saúde foi um, para o emocional foi o outro, para o comportamento foi outro, para estudos, para mentorias. Então, assim, hoje eu falo que eu sou a somatória de todas essas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e também a decisão de ir.
Então eu gastei tempo, dinheiro, tomei decisões, não foi confortável, não foi. Eu falo que não é uma jornada fácil, sabe assim? Ela não é uma jornada que você passa sem dor. Só que quando você vence, quando você chega numa conclusão que você fala, eu venci, então se o Walt Disney, né? Ele não fala isso, fala, né? Se uma pessoa pode fazer, qualquer um pode fazer, entendeu? Então se uma pessoa foi curada, para mim não precisa muita coisa. A gente da psicoterapia, a gente usa muito PNL. Então, assim, a gente entende que o pressuposto, um dos pressupostos, né, da PNL fala, se uma pessoa conseguiu algo, qualquer pessoa pode conseguir. Você só precisa saber se você vai demandar ali o tempo, o dinheiro, energia, a coragem para poder executar. Mas se uma pessoa conseguiu, exatamente. Então eu falei, poxa, quantas meninas, mulheres e moças passaram pelo que eu passei e hoje estão muito bem. Tem saúde mental, tem saúde familiar, tem saúde espiritual, relacionamentos, física. Então, peraí, eu não vou ser a pessoa que vai inventar nada, entendeu? Então, eu fui atrás e aí eu falei, peraí. Não foi uma ação, foi um estudo. Exato. Foi um estudo, foi estudado. Pegando carona com a pergunta da Raquel, né, dessa entrada no corporativo, né? Eu queria só acrescentar mais uma coisinha, que já que a gente está falando disso, da inteligência emocional, né? Como surgiu, assim, já nessa virada sua, mas eu queria saber como surgiu esse conceito, né? E se existe, deve existir grandes estudiosos sobre o assunto, mundo afora, e você foi lá atrás de procurar tudo isso, você foi juntar todas as suas experiências, tudo aquilo que você já tinha passado, e acabou entrando de corpo e alma nisso. Então eu queria que você me falasse como surgiu esse conceito. Então vamos lá, Miltinho. Primeiro eu tive que perder, entendeu? Para saber que não estava bom. Então primeiro eu precisei perder emprego, perder relacionamentos, perder amizade, perder dinheiro e perder saúde. Ou seja, eu cheguei praticamente no fundo do poço, né? Eu praticamente perdi todos os pilares que o ser humano tem construído. E aí eu entendi que ainda que naquele momento eu ganhasse tudo de novo, então vamos imaginar, novos amigos, mais dinheiro, imagina a situação, saúde, eu iria perder novamente. Porque na verdade, essas coisas, todas as coisas que geram, né, que ficam girando em torno de nós, é aquilo que você consegue manter. E quem mantém é o seu emocional. Qualquer pessoa chega em qualquer lugar, ela só não consegue se manter. Então, por isso que eu falo muito de inteligência emocional e comportamental. Você chega, mas você consegue ter comportamento para se manter ali? Então, qual que foi a virada de chave, né? Quando eu fui atrás da minha cura, da minha transformação, do meu conhecimento para a Luísa. Eu consegui, então vamos lá, agora sim. Então agora eu consegui saúde, eu recuperei meus relacionamentos, eu aprendi muito com as minhas perdas, muito mais do que com os ganhos. Eu dei uma virada assim de 360 graus mesmo na minha vida, mesmo. O que aconteceu? Eu falei, então vamos lá. Se eu conseguir, e eu sei que tem muita gente vivendo exatamente isso, então assim, tem muita gente perdendo dinheiro como empreendedor, tem muita gente perdendo saúde, porque não sabe como que começa e como que termina as coisas. Perdendo relacionamentos que talvez serão irrecuperáveis, porque tem uns que são irrecuperáveis. Então assim, perdi a conexão com Deus, que é a fonte da vida, entende? Porque teve um momento que eu tinha tudo, mas também eu não tinha minha espiritualidade onde deveria estar. Então assim, eu acho que tudo aquilo que você, toda decisão que você toma na sua vida, ela vai ter um reflexo, entende? Então não fazer também é uma decisão e é um reflexo. Entende? Então assim, quando eu falei, olha, a partir de hoje eu quero ter uma empresa onde tudo que eu vivi na minha vida, experiências empíricas, todas, profissional, emocional, espiritual, financeira, todas, e vou juntar com o que a ciência fala sobre isso aqui, que eu quero entender por que aconteceu isso comigo, né? Então assim, aí sim, aí foi nesse retorno que eu já retornei fazendo. Então eu fui aprendendo e retornei fazendo. Então eu falei, eu quero uma empresa onde eu posso falar para as pessoas onde foi que eu caí, o que aconteceu com essa queda e por que eu caí e como eu me levantei. Então hoje como você ajudar essas pessoas a passar exatamente. pelo processo E assim, você pode escolher um público, um nicho, vamos colocar assim, né? Então eu poderia trabalhar com mulheres, eu poderia trabalhar com jovens, eu poderia trabalhar com homens, mas por que eu fui para o meio empresarial, empreendedor? Porque eu fui uma pessoa que, se eu tivesse tido inteligência emocional, talvez eu estaria assim, muito mais longe do que eu estou hoje. Não que onde eu estou hoje não está bom, para mim está muito bem, obrigado. Porque hoje eu tenho aquilo que quando eu tinha muita coisa, eu não tinha. Então vamos lá, teve uma época que eu tinha dinheiro, mas eu não tinha paz.
Teve uma época que eu tinha bons relacionamentos, na minha mente era bons relacionamentos, mas o ambiente que eu vivia me adoecia. Me afastava, por exemplo, da família. Então, eu vi que, assim, que a vida ela é uma orquestra. Se você for estudar o corpo humano, você vai ver que tudo tem a sua função perfeita. Quando uma coisa começa, a outra termina. Quando uma coisa começa, a outra termina. Tem um funcionamento perfeito. Uma orquestra ciclo, bem legal, né? Tem 300 pessoas na orquestra, se o cara do clarinete soprar errado, destruiu tudo. Todo mundo consegue entender que foi o cara da clarineta que tocou errado. É. Entendeu? Tipo assim, então você tem uma unha do seu pé infeccionada. Ah, é a unha, vamos tocar a vida. Eu quero ver você tocar a vida. Sua cabeça já começa a doer, você já começa a ficar nervoso, suar frio por causa daquela unha ali, né, infeccionada. Exato. E por isso que eu falo que não tem como você... Eu poderia ficar com esse dedinho aqui doendo e tocar a vida se não fosse algo mortal? Poderia. Mas olha que engraçado, vai ficar doendo e eu vou ficar sofrendo, mas a minha vida eu tô tocando aqui, ó. O que é inteligente? Você olhar pra dor. E as pessoas, elas não querem olhar pra dor. E às vezes o próprio empreendedor, o próprio empresário, ele fala assim, eu não tenho nem tempo pra sentir dor. Então isso não é inteligente. Você não vai conseguir ficar muito tempo sentindo essa dor, entende? Então, assim, quando eu vou nas empresas hoje, eu falo, ó, o método Ultimate, ele, na verdade, por que ele foi criado? Ele foi criado baseado 100% nas minhas experiências e no que a ciência explica de certo ou errado, que hoje é mais do que é comprovado, tudo que eu tô falando aqui para vocês. Então, qualquer pessoa que for num Google, for baixar uma pesquisa, for num estudo, conversar com outros profissionais, vai falar, ó, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Sim. Saiu uma nota hoje no G1, falando que já está sendo feito uma reunião onde o Conselho Federal de Medicina já concluiu entre eles ali que realmente a fé está sendo relevante em muitas situações de curas e de doenças que até então eles sempre fecharam essa porta e nunca deixaram nem entrar. Então eles já entenderam porque a fé é um comportamento. Eu decido crer. Não tem como negar isso, né? Eu decido crer. Sim. O médico está falando que você vai morrer. Eu decido crer. Entende? Eu decido crer. Ó, o mecanismo. Eu decido crer. Isso é fantástico. E agora eles estão tendo que dar a mão à palmatória e falar, caramba, mas o número de pacientes que está tendo resultado com esse eu decido crer é real. Não tem como você esconder mais isso. Entende? Então, assim, eles querendo ou não, eu falo que a verdade ela é teimosa. Entendeu? A verdade é... Quem não acredita na verdade vai acreditar na mentira, né? Isso é fato. Sim. Então, assim, só que quando você olha para algo e fala, gente, isso é verdade. Ó, a mentalidade da pessoa é, eu vou fazer o básico bem feito. Eu vou cuidar do meu físico, eu vou cuidar do meu espiritual e eu vou cuidar do meu emocional. Esse cara, aonde ele chegar, esse empresário, esse empreendedora, aonde essa pessoa chegar, ela se mantém. Porque toda a cadeia aqui, né, a orquestra perfeita vai tocar. O problema é quando você acha que a mulher eu sou a super maravilhosa, eu sou auto-independente, que tem isso também, viu, meu tio? Toda mulher que é auto-independente, ela teve que se reafirmar, porque não teve alguém ali para dizer para ela, você não precisa se reafirmar. Você é linda, você pode todas as coisas, você é forte. Ela não teve essa figura para falar isso. Então o cérebro dela teve que criar um mecanismo para ela acredita nisso, então ela começa a fazer movimentos, sabe? Se expor o corpo demais, sabe assim? Querer ganhar as coisas no grito, entende? Esse não é o papel da mulher. Ou até mesmo, assim, esse empoderamento feminino que se fala muito hoje em dia, a gente estava até falando disso antes de entrar aqui, né? O empoderamento feminino, ele trouxe muitos benefícios para a mulher, principalmente para aquela que é workaholic, que gosta de trabalhar. E você está falando disso, essa mulher empreendedora, workaholic, que dá conta de tudo, que é fodona, todo mundo olha para ela, admira e aplaude ela por onde ela passa, ela também tem essas questões, porque foi o que você falou, de alguma forma ela está buscando alguma afirmação, né? Então, não estou aqui criticando a favor ou contra, né? Cada uma tem a vida que escolhe ter. Tem mulheres que gostam de trabalhar, escolhe a vida profissional. Tem mulheres que gostam de cuidar de casa. Mas de alguma forma, o todo pesa para a mulher, né? O cuidar de casa, o cuidar de filhos, o trabalhar fora, o ter que se cuidar, o cuidado emocional, o cuidar de tudo, uma hora pesa, né? Então, e é isso que você está falando, às vezes a mulher, ela acaba precisando dessa autoafirmação e aí ela quer abraçar o mundo, fazer todas as coisas e aí acaba entrando... Então eu vou aproveitar que a Raquel falou isso, né, e que eu acho legal,
que, assim, se eu hoje pudesse, assim, dar um conselho para mulheres, eu vou falar como mulher, porque uma mulher, nada melhor que uma mulher para entender outra mulher, Sim. né? Assim, eu vi algumas coisas esses dias, assim, alguns estudos que eu falei, uau, isso é real, porque eu tinha muito essa autoindependência, sabe? Tipo assim, a minha mãe, ela falava, olha, você precisa ser forte, não deixa os homens te enganarem, tá vendo? Uma mulher faz de tudo, ó, e é abandonada. Olha, o homem arruma outra e deixa as mulheres com os filhos. E aí, você imagina, isso se tornou uma verdade na minha vida. Por quê? Porque era uma pessoa que tinha autoridade na minha vida, que era minha mãe falando isso. Então eu estava aprendendo ali por repetição, mas essa repetição ela tem um peso. Porque era a minha mãe que estava falando, né? Porque eu falo que a autoridade vem de pais, professores e mestres, conselheiros, mentores. Por isso que tem que tomar muito cuidado com quem você se aconselha, quem que você anda assistindo, vendo, ouvindo. Você falou agora há pouco, qual a fonte? A fonte. Isso. Porque assim, ó, qual que é o padrão saudável? A gente tem que entender que o cérebro é pensamento, todo pensamento, ele gera um sentimento que vai gerar um comportamento. Pensamento, sentimento e comportamento. Ok? Qual que é a porta de entrada? Olhos e ouvidos. Certo? Então, se você entende que é pensamentos, vai gerar sentimentos, que vai gerar comportamento, então eu preciso escolher muito bem o que eu vou ver e ouvir. Porque isso vai descer. Sensacional. Isso vai descer. Ah, por que o fulano fala dessa forma? Dá uma olhada com quem ele anda, com quem ele ouve. Dá uma olhada lá. Por que fulano come desse jeito? Olha com quem ele senta na mesa. Disso hoje, não tá? Estava falando disso hoje. A referência. Olha aqui, nós estamos quase no fim do programa. Mas ela ficou de dar dica. Qual que é o conselho? Então assim... Conselho para mulher. Vamos lá. Primeiro, vou falar conselho para as mulheres e conselho para os empreendedores, porque aí tem que falar para todo mundo, né? Senão fica injusto. Então assim, mulheres... por que as mulheres estão ficando tão adoecidas e os estudos estão aí para provar, né? Que é a síndrome da Mulher Maravilha. A mulher que quer fazer tudo e que ela precisa muitas vezes mostrar que ela pode, que ela consegue, sendo que ela não precisa disso. A mulher, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela nasceu com um mecanismo dentro dela que a pessoa que a fez não errou. Sim. Que é Deus. Entendeu? Então, assim, o método Ultimate, quando eu aplico o método Ultimate para as mulheres, que elas falam, Luísa, o que eu faço então? Porque eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou que nem você, empreendedora, o que eu faço? Primeiro, coloca a casa em ordem para receber visita. Você não consegue tratar bem ninguém, você não vai conseguir ter sucesso na sua vida verdadeiro. Se a sua casa, essa chave, ela só abre do lado de dentro. Então, quem que vai abrir essa porta? Quem que vai virar essa chave? Você. Como que você vira? Sabendo quais são as ferramentas que você precisa utilizar, quais são as suas travas mentais que estão te impedindo de chegar onde você quer chegar, o que aconteceu com você que ninguém te explicou e que você sabe que está acontecendo alguma coisa muito errada com você, mas você não consegue identificar, mas você tem percepção. Hoje, eu falo para vocês, um dia, alguém, em algum momento, sentou comigo e falou, Luísa, você precisa resolver isso, isso e isso, e eu estou aqui para te ajudar. E essa pessoa me ajudou, e hoje eu sou fruto dessa pessoa. Então, assim, e eu falo que Deus, ele usa pessoas para nos ensinar, para nos ajudar. Então, hoje eu vejo eu como uma pessoa exatamente nesse papel. Porque você é curado para curar pessoas. Uhum. Você enriquece para ajudar pessoas. Você precisa entender que tudo que você hoje tem de bom é para você distribuir. Entende? Você não pode ser consumidor. Entendeu? Sim, e onde está a sua maior dor é o seu propósito. Exatamente. Então, assim, empreendedores, empresários, mulheres, homens, jovens... talvez, assim, todo o conhecimento técnico que você tem, que eu tenho, que vocês têm, é válido. Sempre vai ser válido. Mas, você chega mesmo. Se você tiver trabalho, energia, força de vontade, você chega. Agora, a pergunta que eu faço é, quando você chegar lá, quem que vai comemorar com você? Quem que vai te dar os parabéns? Porque se você chamar um ser humano, colocar ele numa ilha, colocar todos os alimentos que ele mais ama, barco, roupas, sabe assim, imagina um mundo ideal. Ó, isso aqui é seu. Tô te colocando aqui nessa ilha. Você pode comer, beber, fazer o que você quiser, aproveitar. Só tem uma condição: é sozinho. Você não pode levar ninguém com você. Acabou a graça aí. Que graça que tem, né? Porque ainda tem essa. O ser humano, ele conquista as coisas, ele trabalha, ele conquista, ele faz porque ele precisa mostrar para alguém. Seja uma boa intenção, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos, ou eu quero mostrar para os meus inimigos que eu venci. Mas sempre vai ser sobre pessoas.
Sempre vai ser. Que curioso. Muito Então, assim, interessante. seja pro bom ou seja pro mal, você quer mostrar para alguém. Então, já que você quer mostrar, você precisa chegar lá e se manter. Você vai ter que comemorar com alguém. Ainda que seja com os inimigos, né? Sim. Mas você vai ter alguém lá. Então, assim, a questão é, o que você está fazendo hoje, que quando você chegar lá, você vai ver que você não sacrificou talvez aquilo que você nunca vai conseguir comprar. Porque, Miltinho, hoje eu vejo as pessoas gastando toda a sua saúde para ganhar dinheiro. Agora ela gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde. Sim. E não recupera. Não. E não recupera Porque muitas você vezes. não, muitas das vezes, a sua saúde ela não é só uma chave que você vira. E outra coisa, o tempo, né? Meu paizinho se acabou trabalhando a vida E aí? inteira para conseguir alguma coisa, acabou morrendo, nos deixando super novo, porque Uau. acabou com a saúde inteirinha, detonou a saúde inteira. Eu queria te falar aquela hora, pegando carona no teu assunto aí, até que você deu uma dica para o mundo corporativo, porque, por exemplo, eu trabalhei muito em grandes empresas, né, e durante anos, numa delas, inclusive, eu fiquei quase 20 anos, né, num cargo de direção que era super pesado, de cobranças enormes, e na área comercial. Mas sabe o que eu mais aprendi? RH. Uau. O que eu mais aprendi foi RH. Eu falo para as pessoas, porque conhecer pessoas é uma coisa impressionante. E aí quando a gente fala de saúde, a saúde, que você disse que se a gente não faz as coisas corretamente, a saúde vai embora, arrebenta com a saúde. A saúde das empresas estão péssimas. Isso. A saúde das empresas estão muito ruins. É verdade. Você vê porque o RH está muito ruim. As pessoas não estão se conversando. O chefe é aquele que acha que tem a varinha na mão. E isso não funciona mais. Bom. Né? Não é passar a mão na cabeça, mas é ser um instrutor. O papel do professor, é o papel do pai, é o papel da mãe, é o papel do parceiro que está jogando no mesmo time. Né? Então eu queria que você falasse só sobre esse último tema, que a gente está quase no finzinho dessa conversa, que está uma delícia aqui. Eu vou tomar até liberdade, porque eu não quero falar o número errado, né? Então, assim, eu vou pegar aqui só uma estatística, que eu achei muito relevante isso aqui, e hoje todos os olhares estão voltados para todos, agora a questão é RN1, saúde psicossocial, e agora, o que vai ser? Os empresários agora têm que se responsabilizar até pela saúde emocional dos seus funcionários, que absurdo! E eu falo, tudo isso é mentalidade. Porque eu falo que hoje você ter um time forte te manterá forte. É verdade. Então, assim, é importante, é um tema muito importante que as empresas Não, precisam olhar para E isso. o que nós falamos há alguns minutos atrás? Sobre ambiente. Então, assim, uma vez eu conversei com um empresário e ele falou assim, Luísa, o meu ambiente, o que eu faço para eu ter mais sucesso, para eu chegar nesse número, que ele me apresentou um número, com a equipe que eu tenho hoje. Eu falei para ele, fulano, o seu ambiente vai determinar o seu sucesso ou a sua derrota. Não adianta nada você se encher de conhecimento, você ser o cara super evoluído, você ter um casamento bem sucedido, olha que interessante. Só que quando você chega na sua empresa, é um ambiente doentio. Lembre-se, o ser humano ele é influenciável. Totalmente influenciável. Sim. Tem uma passagem no livro da Sabedoria Milenar que diz assim, para você não sentar na roda dos escarnecedores. O que significa isso? Porque as pessoas usam um outro termo, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se isso é uma verdade que tanto a ciência fala quanto a Bíblia Sagrada fala, que para mim é o que rege a minha vida e a minha fé, o que ela ensina, na verdade? Que você exatamente vai ser e se comportar e sentir aquilo que as pessoas ao seu redor estão te dando. Que lembre-se que tudo é alimento. Tudo é alimento. O ouvido e os olhos vai se alimentar de alguma coisa. Então, se você quer ser bem-sucedido no seu casamento, ande com pessoas que têm casamentos bem-sucedidos. Se você quer ter uma boa criação de filhos, ande com pais que são exemplos para filhos. Se você quer aprender a se alimentar direito, ande com pessoas que comem direito, ou pelo menos se esforcem para isso. Se você quer ser uma pessoa que tenha sucesso em todas as áreas da sua vida, comece a escolher melhor as coisas que você ouve ver. Não é porque você tem isso aqui que você precisa ser dominado por isso aqui. Isso aqui precisa dominar você. Entende? Eles estão tentando enfiar na mente das pessoas ele, né? Que a máquina, que o ser humano vai ser dominado pelas máquinas. Não, não vai ser. O ser humano sempre quis, né, na verdade, ter o controle de todas as coisas. Mas quem tem o controle de todas as coisas sempre será Deus.
Então, assim, quando eu vejo essa situação aqui, ó, que hoje as empresas, olha que interessante, o que eles falaram aqui, esse número, né, que a gente vai fechar com isso aqui, e que, na verdade, eu acho que tem tudo a ver. Por que hoje está tendo tantos casos de afastamentos e demissões por falta de comportamento e doenças emocionais? Porque, na verdade, tudo começa, na verdade, pelo o mapa de mundo da pessoa, como ela veio, e quem a lidera. Você concorda? Lembra que eu falei ambiente. Então, eu posso... Luiz, você quer dizer, então, que se eu for uma pessoa saudável e eu conviver num ambiente doentio, eu vou adoecer? Com toda certeza. Só que o contrário também é verdadeiro. Então, já que o contrário também é verdadeiro, o que é inteligente e vital hoje para um empreendedor, para um empresário? Eu vou melhorar o meu ambiente. Não interessa se é minha responsabilidade ou não. Se a minha saúde mental, o meu sucesso depende do meu ambiente, então o meu ambiente precisa ser saudável. E meu ambiente é construído por pessoas. Então eu vou investir nessas pessoas para o meu próprio sucesso. Entende? As pessoas passam mais de 70% no ambiente de trabalho. Justo. Sim. E aí? Então hoje, o empresário, o empreendedor não tem que começar a criticar essa nova lei, essa nova portaria. Ele tem que pegar isso e falar, peraí, hoje os prejuízos que eu estou tendo financeiro, com afastamento e demissões, é maior ou menor? Faz um cálculo, pega a caneta. Vamos lá, papel e caneta. Hoje é muito mais barato você pagar um profissional que tem autoridade para ir lá na sua empresa e dar um treinamento comportamental, passar lá ferramentas para os seus funcionários. E outra coisa, tem empresas hoje que mudou o comportamento dos seus liderados porque o liderado percebeu que o empresário se importava com ele. Ele não era apenas um número. Lembre-se que o ser humano ele é emocional. Se ele entender que ele é importante, ele veste a camisa. Entendeu? Então, você que precisa entender um pouco mais de como que eu faço para o meu funcionário, porque assim, é inteligente você pensar assim, ó, pergunta para o seu funcionário qual que é o sonho dele. Ele vai falar o sonho dele, certo? Aí você fala, então veste a minha camisa para construir o seu sonho. Entende? Que sensacional, Luísa. É uma mão, é via dupla. Sim. A minha empresa está te dando a oportunidade de construir esse sonho que você está falando aí. Então vamos se unir. A gente é parceiro. E aí, como que você consegue isso, Lícia? Com as ferramentas certas. Cadê as ferramentas? Método Ultimate. Então, quem quiser saber mais, que legal. É só entrar em contato. Agora, ó, você falou muita coisa legal. Nossa, o que eu aprendi aqui hoje. A gente ficou aqui só como espectador hoje, a né? gente não para de aprender. É importante Muito aprender bom. na vida. Eu que agradeço. Mas você falou um negócio tão legal agora no fim que eu vou levar pra minha vida. Uau. Nós somos praticamente um compilado de 5 pessoas que estão ao nosso redor. Isso é sensacional. Isso é real. Sim. Eu nunca parei para pensar nisso. E aí a gente estava até falando. Sim. Se tiver algo ruim nessa roda, parece que tudo fica ruim, Ela enrosca. Ela enrosca. Eu quero comemorar. Eu sei que a nossa querida convidada, a Luísa, não bebe. Ela bebe sim. Boa. Somente o chá da 5. Muito ela bom. É degustadora de chá da 5. Muito né? bom, muito bom. Pontualmente às 5 horas da tarde. Muito bom. Mas nós aqui não. Nós tomamos aquele... Eu vou tomar uma cervejinha do Quincas para comemorar. Aliás, Um novo aprendizado. Eu nem trouxe a cerveja aqui. Ô, produtor, vai buscar uma cerveja no nosso outro frigobar, porque aqui não abasteceram com a nossa cerveja hoje. A minha mas tá a aí, da, Flora. mas a da... Pra você A lata é bonita, né? hein? É bonita. Nossa, que delícia, Aqui, ó. super docinho. Aqui, ó. É a de pesco, deixa eu pegar o teu Esse aqui é um vinho frisante, quer ver? Deixa eu até ler aqui. Ele é um cooler de vinho gaseificado, sabor pêssego. Vou pôr na minha câmera. É uma delícia, a Flora. Aí, ó, a Flora tá fazendo um coraçãozinho. Produtora agiu na hora certinho. Obrigado, hein, produção. Para encerrar esse programa delicioso, gostoso, o seu chá está sendo feito. Viu? Muito Fique bom, tranquilo. muito bom. Aliás, Mitch, eu quero só aproveitar o finalzinho aqui, que eu falo que a ciência e a Bíblia, elas andam juntas. Então a Bíblia não é um livro religioso, é um livro para quem tem inteligência. A pessoa que quer entender de passado, de presente e do porvir, eu não gastaria tanto dinheiro com tantos livros. Eu resumiria ali, ó, um livro na Bíblia. E olha que interessante, o maior psicólogo que já existiu, que foi Jesus, ele falou o seguinte: sede meus imitadores.
Sabe por quê? Porque você é a média das pessoas que você convive. Ele sabia quem ele era. Então, as pessoas que imitam ele, com certeza, são pessoas melhores e maiores. É verdade. Sensacional. Maravilhosa. Sensacional. Muito bom. Parabéns. Eu que agradeço. Maravilhoso. Eu quero agradecer Luísa Carlini, com esse nome todo italianado. Estamos em casa, né? Estamos em casa. Muito bom. Foi maravilhoso, foi muito gostoso, né, Raquel? Pode completar. Foi Privilégio. maravilhoso, foi excepcional. privilégio. Eu já sabia que seria um papo daqueles, né? Porque ali fora, na nossa conversa, eu já falei, nossa, aqui... E olha, já que você falou do seu aprendizado aí, das 5 pessoas, uma coisa que eu fiquei assim, falei, caramba, isso é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. A chave só vira do lado de dentro. Poxa, eu vou ficar com isso, vou levar isso pra minha vida. Ela vira Por do lado isso de que não é dentro. inteligente você culpar alguém das suas emoções, frustrações. Porque essa Sim. chave só você tem. Só É vira até do lado de injusto. dentro. Sensacional. Legal, muito bom. Parabéns. Eu que quero Lu. agradecer também. Lu, parabéns Gente, pelo trabalho, muito obrigada. esse podcast, eu estou muito feliz, eu preciso falar. Não estou aguentando. Há mais ou menos um ano atrás, eu falei assim pro Luiz, que é um amigo, uma agência que cuida das minhas coisas, que me aguenta. Eu falei assim, Luiz, um dia eu vou gravar um podcast contando a minha história. E esse podcast, um dia ele vai ser preparado, mas ele vai ser muito top. Só que é engraçado que a gente planeja algo, a gente pensa sobre algo, mas quando eu estava vindo pra cá, eu falei, uau, esse dia chegou. Nossa, e quando eu cheguei arrepiei. aqui, eu fiquei encantada, porque eu falei, esse dia já estava marcado. O Miltinho já estava marcado que eu iria conhecê-lo, o meu reencontro com a Raquel. E quando eu entrei aqui, que eu vi o estúdio, assim, um lugar totalmente alegre, versátil. Eu falei, uau, é a primeira vez que eu entro num podcast, tipo, a minha estreia é maravilhosa. E sabe o que eu cheguei à conclusão? Que vocês estão sendo, na verdade, a ponte para muita gente que precisava saber, aprender sobre isso, porque quando eu aprendi, me ajudou. Vocês, cada um virou uma chavinha e tudo isso foi proporcionado por esse espaço aqui. Sim. Por esse podcast. Então, assim, gente, todo empresário, todo empreendedor que quer mostrar bem o seu trabalho, o seu serviço, que realmente julga que isso vai ser bom, não só para ele, mas para todas as pessoas que souberem que ele existe, vem gravar podcast. Exatamente. Vem Estamos aqui, de portas Estação abertas. Ideia, Avenida Paulista, um lugar chiquérrimo. Gente, eu, assim, já tô aqui me autoconvidando novamente. Virei Isso aí, sempre. maravilhoso. Inclusive, vamos aproveitar que você falou disso e eu quero te convidar para você fazer um programa seu. Uau! Você entrevistando Maravilhoso. especialistas, você trazendo aqui empresários, Muito histórias de bom. transformação, porque eu sei que você atende muitas empresas hoje. Então, traz os empresários para entrevistar, Muito bom. faça um programa seu, as portas estão abertas para você. E fico muito feliz. E tem muito empresário bom que eu conheço que gostaria de ter a oportunidade de contar como que ele chegou onde ele chegou. Então, olha que legal. Agora a gente já tem um espaço, galera. É, isso aí, muito bom. Que peninha, chegamos ao fim desse muito episódio bom. que foi construtivo, foi sensacional, uma aula de vídeo. E olha, o que é mais legal ainda é um papo entremeado, sempre lembrando do grande psicólogo, Jesus, lembrando de Deus, colocando a importância da Bíblia na nossa vida, não como o maior best-seller de todos os tempos, mas como um conteúdo mais rico de tudo que existe. É verdade. Escrita por alguém, assim, escrita não, ou ditada por uma história de alguém que representa tudo nas nossas vidas, pelo menos na minha, eu sei que da Muito bom. Raquel, da Luísa, mas assim, eu saio desse programa hoje com meu coração muito cheio de alegria, muito cheio de energia, entendendo que esse programa nosso vai trazer cada vez temas mais Muito importantes para você. Então continue com a gente, Estação de Negócios agradece, um beijo, fica com Deus e logo logo a gente tá de volta.